Hoje eu quero convidar vocês para uma conversa muito importante e também desafiadora. Quero convidar a gente para falar sobre como sair da impotência para a agência, quando o assunto é enfrentar a crise climática. Como é que a gente vence o medo? Todos os dias eu recebo praticamente a mesma pergunta. Cami, como é que eu venço o medo e a paralisia da crise climática? Como é que eu faço alguma coisa? Como é que você consegue não desanimar com as informações tão dolorosas? Eu descobri um caminho em 3 passos. Mas antes de contar que caminho é esse que eu tenho feito, eu preciso discutir com vocês em que lugar a nossa mente e o nosso corpo está quando a gente recebe essas informações. Se eu te dissesse que o seu cérebro está preparado e o seu corpo nasceu e foi desenhado para sentir medo, isso mudaria a sua relação com tudo que você sabe sobre a crise climática? Se eu te dissesse que a cada segundo, parte do seu cérebro está fazendo milhares de cálculos para entender, está tudo bem? Eu estou seguro? Alguém está me ameaçando? E se a nossa mente, o nosso corpo, está preparado para sentir medo, como é que a gente vai enfrentar esse medo? Como é que a gente vai se sentir seguro? Como é que a gente cria espaços seguros? Porque se a gente não se sente seguro, o nosso corpo faz o que ele foi preparado para fazer: lutar, fugir, congelar ou desligar. E é isso que acontece com a maior parte das pessoas diante da crise climática. Os dados que a gente recebe todos os dias são os piores. Enchentes que deixam milhares de pessoas desabrigadas, incêndios e imagens dos animais queimados vivos, vulcões que voltam à erupção 12 mil anos depois de estarem adormecidos. Que poder que eu tenho diante disso que é tão grande? Todo dia eu me pergunto, a crise ela é grande demais, ruim demais, os movimentos são impossíveis. Será? Eu descobri 2 coisas. A primeira é que existe um caminho de transformação. E esse caminho fala do afeto. A segunda é que a manifestação de informações positivas podem fazer com que a nossa esperança ativa nasça. Esperança ativa não é otimismo. Esperança ativa é movimento. Muitas vezes a gente se pergunta como é que a gente vai se movimentar se tudo é tão maior que nós. A professora Denise Biden, lá do Reino Unido, fez 2 estudos interessantes. No primeiro estudo, ela comparou como as pessoas reagem ao volume de informações negativas que elas recebem. E no segundo, as informações ou notícias positivas. O que ela descobriu é que o primeiro grupo, que recebe informações negativas, sentem menos vontade de agir e de se mobilizar. Mas que quem recebe informações positivas se sente mais inclinado a tomar uma atitude e até acredita que aquele jornalismo é mais sério do que o jornalismo das notícias negativas. O que isso diz para a gente? Diz que na economia da atenção, o algoritmo brinca com a nossa curiosidade. Não falei para vocês que a gente está ligado para sentir medo? O algoritmo entendeu isso. Então ele serve a gente de notícias ruins todos os dias, a todo momento. Porque a gente fica mais curioso com a destruição do que com o sucesso. Ver alguém em necessidade, às vezes faz a gente se sentir melhor com a gente mesmo. Afinal de contas, eu vou agradecer, né? Por que eu vou reclamar se o problema daquela pessoa é maior do que o meu? Mas quando a gente vê coisas boas acontecendo, a gente liga o botãozinho da comparação. Quem nunca? Diante da crise climática é a mesma coisa. Se o nosso cérebro vê uma imagem destrutiva, a gente não consegue desver. Mas, Cami, como é que eu mudo isso então? Desde 2021 eu comecei a investigar esse caminho. A primeira coisa que eu percebi é que a gente estava desconectado do sentir. A Fernanda Franklin diz que se faz sentir, faz sentido. E eu fico pensando, por que a gente parou de sentir? A nossa vida está mediada pelas telas. A gente sente, percebe, se desloca a partir do sentir de outra pessoa.
Só reconectando o sentir com o que está dentro, com o que é aqui e agora, a gente pode se mover de um jeito mais profundo. Assim como sentir uma experiência traumática muda o nosso comportamento, sentir algo positivo também pode mudar. Vale dizer que a ciência prova que já 15, 20 minutos de natureza, um pouquinho por dia, pode melhorar a sua performance cognitiva, sua capacidade de atenção, pode melhorar até o seu equilíbrio físico. E aí eu fico pensando, tá, mas se eu conseguir sentir, qual que é o próximo passo? Refletir. Na economia da atenção, a gente parou de pensar sobre as coisas. Se a manchete diz algo que pega os nossos olhos, aquele clickbait, a gente compartilha sem nem pensar a respeito. O convite aqui é pausar, respirar e acionar o seu pensamento crítico. Será que vale a pena eu usar a minha voz e as minhas ferramentas para fazer essa informação ir para frente? Será que eu quero ser ferramenta da apatia ou caminho para a solução? Mas aí, beleza, Cami, voltei a sentir, agora eu reflito e ativei o meu pensamento crítico, talvez seja agora a hora de agir? Sim, mas a gente tem que tomar cuidado com agir, porque se a gente age só baseado na reflexão, racionalmente, a gente perde a nossa humanidade. E se a gente age só baseado naquilo que a gente sente, a gente fica meio passional. Tudo vira fla-flu, tudo é uma disputa. A crise climática vira disputa política, que nem ou jogo de futebol. Mas a crise climática não deveria ser um fla-flu. Esse problema afeta a todos nós, de maneiras diferentes, mas a todos nós. Então, para agir, a gente precisa fazer o ciclo inteiro. Primeiro a gente sente, com os nossos 3 centros de poder. A gente sente com a nossa cabeça, aquilo que traz para as nossas emoções, e a gente sente o que vem da nossa intuição. Depois a gente reflete, usa o nosso senso crítico, os dados. Vale ressaltar que nem sempre os dados são a melhor solução ou o melhor argumento. A maior parte das pessoas se movem pelas histórias e pela cultura. Então, às vezes, não adianta você jogar 1000 dados científicos na cabeça de alguém que está com uma visão determinista do mundo e acha que tudo vai acabar mesmo. É mais fácil a gente conversar com a pessoa do lugar que ela está. E quando a gente agir, a nossa ação é mais consciente, baseado no que a gente sabe e no que a gente sente. Eu fico pensando que esperançar podia ser mais fácil. A gente entende esperança muitas vezes como um lugar de descanso. Mas esperança não é lugar de descanso. É onde a gente levanta e aprende a lutar. Esperança é movimento. Esperança é comunidade. O mundo não precisa de mais heróis. O mundo precisa de unidade. A gente não precisa ter resposta para tudo, mas a gente precisa ter desejo de agir. Obrigada.